Fala pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 8 de abril. Antes de mais nada aí, peço gentilmente desculpas pelo atraso, infelizmente aí eu tive que levar a Beatriz no médico, rotineiro, para tomar vacina e tudo mais, porém aqui um pouquinho diferente aí do Brasil, as coisas não funcionam da mesma forma, então a gente acabou se atrasando bastante, na verdade acabou atrasando bastante o serviço e aí eu acabei me atrasando para poder gravar aqui o fechamento para vocês. Então, estou me desculpando aí, peço gentilmente que vocês não deem dislike por conta do atraso, tá? Vocês, enfim, não foi algo que fiz de propósito, tá bom? Então, peço gentilmente aí desculpas. Peço também seu joinha para ajudar a gente aqui no canal e sem mais delongas, vou rodar a vinheta aqui para a gente poder dar início, tá bom? Bora lá. Bora lá então, pessoal. Ibovespa já na tela, para quem pulou a vinheta aí, peço gentilmente que deixe seu joinha e se quiser saber o motivo aí do atraso, eu falei antes da vinheta, tá bom? Vamos lá, Ibov no dia de hoje com uma excelente alta, 1,63% de valorização, segurou mesmo lá no suporte dos 126.600 e olha só, tivemos um belo candle de alta sendo apresentado, confirmando o fechamento acima dessa linha de tendência de baixa. Um ponto muito positivo, tá? A partir de agora, a gente precisa da continuidade do movimento, superação de máxima e continuidade do movimento. Já estamos bem próximo dessa resistência aqui, que inclusive foi testada hoje, dos 129, 115 mil pontos, tá bom? 129.115 pontos. Depois dele, tem a outra região um pouquinho mais acima, dos 130 mil pontos, e depois a outra região dos 131.700, tá? Esses seriam os próximos níveis de resistência aí do Ibovespa, caso ele dê sequência no movimento de alta, tá bom? O que seria aí ruim? Voltar para dentro dessa indefinição, ou seja, voltar ali para baixo, para dentro dessa linha de tendência de baixa, tá? Isso seria ruim, e ainda mais ruim se devolvesse o forte candle de alta de hoje, que foi apresentado em cima dessa região de suporte aqui, tá? Mas foi bacana, vamos ver se dá continuidade aí durante a semana aqui o Ibovespa. Mini índice, na sessão aqui apresentando... Tirar esse modelo aí. Hoje foi legal a sala ao vivo, a gente pegou uma comprinha boa no índice. O índice apresentando, então, um bom candle de alta aqui, também revertendo aqui a saída daquele suporte, fechando acima das médias, bem positivo, ali na região de 128.990. Gráfico de 120 mil pontos. Abriu forte, fechou o gap e deu continuidade no movimento. Bateu na região de resistência lá da média móvel de 200 períodos e ia deixando aqui uma tentativa de topo. Pode ser que seja apresentada aí na sessão seguinte. Se tiver sinal de alta acima da média de 13, meu foco ainda vai ser na ponta compradora aqui. Se ficar travado aqui próximo da de 200 romper, fica bacana também uma compra, tentando pegar a continuidade do movimento. Se abrir um gap de alta, eu aguardaria o recuo e olharia para a compra acima da média de 200. Onde eu olharia para a venda, realmente, abaixo dos 128.300. Volta aí para baixo, gera sinal negativo ali. Um gráfico de 5, 10 minutos abaixo desse nível de preço, aí sim eu olharia para venda. Se já abre um gapzinho de baixo, mas em cima do suporte, olharia para compra. Ou seja, por conta desse candle apresentado no vídeo de hoje, eu ficaria um pouquinho mais comprador para a sessão seguinte. Dólar, na sessão de hoje apresentando queda de 0,88%, uma queda importante aqui, está segurando em cima do suporte de topo anterior mais a média, mas voltando para dentro daquela sinalização de topo. Se perder o suporte dos 5,30, pode esticar mais uma vez. Primeiramente, aqui na região dos R$5, que tinha sido um nível bem testado, foi um nível bem testado anteriormente, e depois a região dos 4.984. Gráfico de 120 minutos. Tivemos, então, um forte candle no primeiro momento aqui do pregão, e depois a continuidade, um pouquinho mais fraco. Tem a média no 5,34 segurando, e depois tem um suporte aqui no fundo, no 5,23, e depois a outra região de suporte nos 4.990. Seria a média de 200, mais essa regiãozinha aqui de gap, um pouquinho mais abaixo, tá? Então, assim, ameaçou fundo, reverteu, foco na venda, tentando pegar a continuidade do movimento.
eu só olharia para compra acima dos 5,053. Sinal de alta acima da média móvel de 13 períodos. DI, na sessão de hoje apresentando aí uma alta de 0,05, praticamente estável, mas assim, fugindo um pouquinho aqui daquele canalzinho de alta que a gente vinha comentando. Entretanto, testou a média móvel de 200 períodos aí agora, depois de um movimento um pouquinho mais esticado. Pode acabar devolvendo aqui nas próximas sessões. Tem suporte importante na média de 13, mas a região de topo anterior dos 9,950. Então, mesmo que seja apresentado um movimento de baixa aqui, a gente pode ver o DI segurando aqui nessa região, tá bom? Falando agora do índice de small caps, pessoal, apresentou forte valorização aqui na sessão de hoje, voltando para cima das médias, com alta de 1,48%. Não anulou a sinalização de fundo, apesar de ter enfraquecido ali na sexta-feira passada. Vamos ficar de olho para ver se vai dar continuidade. Vai ter resistência aqui nesse topinho, na região dos 2,256 e depois na região dos 2,274. Tá? Esses seriam os próximos níveis aí a serem testados aqui pelo índice de small caps, caso dê sequência no movimento e tente retomar aquela tendência de alta que vinha sendo apresentada. Por hora, ainda estamos aqui dentro desse movimento mais baixista, esse canalzinho de baixa que foi montado aqui no curtíssimo prazo, tá bom? Petrobras, na sessão de hoje, alta de 1,39%, gerando um sinalzinho aqui de fundo, depois de praticamente 3 quilos de correção. Basicamente, a gente pode ver aí o dólar, entendeu? A Petro aí tentando apresentar um fechamento aí acima dessa região de resistência dos 39 amanhã. Caso isso seja confirmado, a região do gap tende a ser o próximo nível de resistência, nos R$ 40,28. Para quem está comprado, stopzinho abaixo desse fundo, nos 37,16, ou ainda abaixo da mínima de hoje, nos 37,72. Se quiser deixar um pouquinho mais de espaço, vai ficar aqui embaixo desse fundo, tá bom? Confirmando o fechamento acima dos 39, reforça bem o viés positivo de curtíssimo prazo. Falando agora da Vale, na sessão de hoje a Vale apresentou um baita candle de valorização, 5,5% praticamente de alta, seguindo, né, a forte valorização que havia sido apresentada também no minério de ferro aí nessa manhã, e voltou aí levemente para cima dessa região de fundo anterior, tá? Que vinha sendo testada antes, aí rompeu, tentou retornar 2 vezes, não conseguiu. Hoje voltando a fechar acima. Ainda tem a região das médias aqui para brigar, na faixa dos 63,40, 63,90 e depois a região do 65 aqui também como um nível importante de resistência. Então tem algumas brigas ainda pela frente aí a Vale. Mantenho minha opinião, só olharia para compra aí acima dessa região toda aí. Preferencialmente acima da de 200, tá? Acima dos 63,90. Caso alguém esteja comprado, suporte é a região dos 59,36. A gente tem praticamente uma segunda lateralização aqui, portanto, ficaria um stopzinho ali embaixo, tá bom? E se tinha alguém vendido, pessoal, o retorno do preço para cima dessa região hoje gerou a sinalização de saída, tá? Agora, falando das recomendações swing trade, começando aqui por Guar 3, hoje tivemos um bom candle de alta, 2,76, gerando nova sinalização de fundo, retomando aí o viés positivo. Vamos ver se dá sequência aí mais uma vez em direção ao nosso alvo. Para quem aí estava de fora, se quiser executar uma entrada, cabe a entrada com stopzinho aí abaixo desse fundo. GMAT 3 é uma outra recomendação de compra, permaneça comprado, apesar da estabilidade na sessão de hoje. E Marfrig teve uma boa valorização de 3,5%, acelerando o movimento, confirmando pivô de alta, portanto, expectativa boa de continuidade aqui nas próximas sessões. Permaneça comprado aí no papel. Agora, atendendo aí os pedidos de análise, pessoal, começando por Kepler, na sessão de hoje, 3,3% de valorização. Papel que tinha apresentado aí um sinalzinho de correção na última sexta, já basicamente aí tentando reverter. Se der continuidade, pode buscar a região dos R$10,90 até os R$11 aqui. É uma região de resistência que tende a ser testada ainda nas próximas sessões. Para quem tiver comprado, stop abaixo da mínima de hoje nos R$10,30. Não vejo compra aqui, tá, pessoal? Não teria comprado essa expressão de máxima aí também. O ideal é que tenha uma correção mais interessante aí acima da média, um sinalzinho de fundo para abrir essa posição. Se vier testar a região de resistência para depois corrigir, fica ainda mais interessante, tá? O mensal tá bacana, gerando sinalização de fundo, pode tentar romper aí, então esse retorno aqui do preço seria interessante aí para tentar surfar algo mais relevante. Agro 3, na sessão de hoje aí, leve alta de 0,2%, praticamente aí de lado o papel. Fica interessante aí para compra de swing trade, se escorregar um pouquinho mais aí na média, nos 24,60, e gerar um sinalzinho de fundo por aqui, fundo ascendente, tá? Para quem tem interesse em compra, essa seria a sinalização mais interessante. Para quem já está comprado,
stop nos R$ 24,48. Pine 4, na sessão de hoje, alta de 1,13, papel aí segurando na região da média móvel ali do gráfico semanal. Pode esboçar mais uma superação de máximo aqui amanhã, tentando abrir uma sinalização de fundo em cima do suporte de médio prazo. Eu pensaria duas vezes antes de abrir essa compra por conta desse movimento mais esticado aqui do mensal. Pode apresentar algum recuo aí e uma correção em direção aos 3,80, 3,60. Portanto, não me chama aí atenção essa possível compra aqui amanhã em Pine 4. De qualquer maneira, para quem tiver interesse, o stop vai ficar aí abaixo dos R$ 4,40. Banco do Brasil, na sessão de hoje, boa valorização, subindo 1,56, chegou a subir bem mais, pessoal, chegou a subir 3,16 e chegou a superar a máxima histórica aqui, o papel, né? Semana passada a gente comentou aí no vídeo de oportunidades da semana, para os membros do canal, inclusive já está disponível outro vídeo aí já para essa semana, onde abria a possibilidade de compra de position, tá? Então, abriria a possibilidade de compra nessa sinalização de fundo, foi alertado lá no domingo, não esse último, né, o retrasado, para os membros aí do canal, tá, essa possibilidade de compra, tá, já teria andado aí quase 3,5%, andou, né, na realidade. De qualquer forma, a expectativa é boa, de continuidade aí do movimento, pessoal, não tem compra aqui, infelizmente, acabou não dando, até por conta desse gapzinho aí hoje. A compra foi realmente ali no semanal, tá? Para quem pegou ali, ficou show de bola. Expectativa boa de poder continuar o movimento. E para quem está de fora, vai ter que aguardar a correção no finalzinho de fundo. Não tem jeito. Icor 3, alta de 2,43% na sessão. Está gerando aí um candle de força em cima da média do semanal, em cima da média do mensal. A gente tinha comentado aqui na semana passada, né, a possibilidade de arriscar uma compra no sinal de fundo aqui, por conta aí dessa região toda, né? Mas com menos capital. Hoje aí tentando esboçar um pouquinho mais de força. Vai ter resistência nos 8,20 e se conseguir dar continuidade à região dos 8,60 até 8,80. Comprou? Stop no 7,74, tá bom? Deixa aqui embaixo. Perdeu aí esse fundo, o motivo da tua compra, pula fora, porque pode perder essas médias aí, tá bom? EZTEC, na sessão de hoje, boa alta de 2,12%, gerando um sinal de fundo, mas fundo descendente, abaixo do fundo anterior. O mesmo que tem algum esboço aqui de força compradora, vai ter resistência nos 15,90, 16,40. Eu só olharia para compra acima desse nível de preço, um sinalzinho de fundo ascendente, tá? Tentando retomar um viés mais positivo. Semanal ali, o mensal, trabalhando de uma forma que ainda não me chama atenção para compra aqui no gráfico diário, tá? Então, essa aí eu deixaria passar. Realmente não me chama atenção essa tentativa de fundo aqui hoje. Por mais que o fechamento tenha sido na máxima do dia, enfim, não gosto do papel tecnicamente falando, tá bom? Então, seria a minha recomendação para vocês que estão comprados, stop nos 14,80. Itaúsa, na sessão de hoje, aí apresentando uma alta de 1,10, papel aí gerando sinalzinho de fundo em cima da média ali do semanal. Para quem abriu a compra aí nesse sinal, stop nos R$ 9,90. Vai ter resistência na faixa dos 10,20, depois, se der continuidade, na faixa dos 10,50. Lembrando, teve sinalzinho de topo no mensal sendo apresentado. Então, se esse sinal de fundo aqui for anulado, pulem fora, porque pode esticar até os 9,20 lá a correção de médio prazo. Positivo, na sessão de hoje aí, alta de 0,19, mas segue dentro de um processo de correção, continua interessante aí para ficar atento, uma compra de swing trade aí nas próximas sessões, preferencialmente acima da média e acima dos 9,90, tá bom? Gerando esse sinalzinho de fundo ascendente aí, dá para ficar de olho. No médio prazo, para quem está comprado, não tem sinal de saída aí ainda, tá bom? Tendência de alta permanece aqui no curto e médio prazo. No longo prazo, a gente tem um momento ainda mais de indefinição, tá? Basicamente, nem ficou. Aí, agora sim. Tem um movimento mais de indefinição. Fundos ascendentes, com topos descendentes, aí até rompeu esse outro aqui, mas tem essa linha de tendência aqui que pode está sendo testada, perdão, neste momento. Banrisul, na sessão de hoje, apresentando alta de 0,75, a gente já tem basicamente 1, 2, 3, 4 500 dentro desse sinal de fundo, depois de testar a média de 200, tem resistência nos 13,60, se der continuidade, a outra resistência mais relevante é nos R$14, tá bom? Tá ainda dentro de um movimento de correção ali do mensal, gerou um topaço no mês passado, né?
Então, fiquem atentos aí aos comprados, stop bem definido ali nos 12,98, se gerar topo aqui, perder essa região de fundo, pode continuar o processo de correção aí de prazo maior, tá bom? Eu, tecnicamente, olharia para a compra aí acima dos 14, um sinalzinho de fundo, me chamaria mais atenção, com viés um pouquinho mais ao meu favor aí nessa tentativa de compra. Os Minas, pessoal, na sessão de hoje foi excelente o que apresentou, tá? Alta de 5,85% e voltou para cima desses dois topinhos, tá? Na sexta a gente tinha comentado aí esse sinalzinho de topo que reforçava a chance de testar mais uma vez os 9,76, né? E olha só, hoje reverteu. Se tinha alguém vendido, acionou a saída aqui, tá bom? Se der continuidade no movimento, a resistência mais relevante vai ficar na faixa dos 11 até os 11,25 ali, tá? Esse seria o próximo nível de resistência mais relevante. Kaique, eu gostaria de entrar. Se tiver um candle de indefinição aqui, superação de máxima na sequência, abre a possibilidade de compra aqui, joga o stopzinho na volatilidade e tenta levar, tá? Surfando este candle de alta aqui. Para quem quiser já arriscar a compra amanhã, seria a superação da máxima dele, mas aí vai ter que deixar um stop maior, tá bom? Um stopzinho ali nos R$10, basicamente. E por fim, Suzano, na sessão de hoje, queda de 0,33, segue dentro de um processo de correção, tendência de alta permanece ainda, só vai anular a tendência se perdeu 61,40. Pode gerar sinalzinho de fundo aqui amanhã, abaixo da média me deixa um pouquinho com o pé atrás de comprar, tá? Se o sinalzinho fosse aqui, ainda me chamava um pouco mais de atenção, abaixo da média já não me chama tanta atenção assim. Ainda assim, para quem tem interesse, superação do 62,92, abre compra com stop abaixo do 62,20. Se quiser deixar abaixo aqui do fundo anterior, também é uma possibilidade, no 61,40. Não temos sinal negativo ainda no semanal e nem no mensal, tá bom? Então, para quem quiser arriscar aqui pelo diário, ainda existe essa possibilidade, apesar de ser abaixo aí da média móvel de 13 períodos. Se resolver esticar um movimento de correção, pessoal, aí pode esticar lá no 68,20, tá? Pode buscar a média lá no semanal. Beleza, pessoal? Era isso então que eu tinha para comentar com vocês. Mais uma vez aí, para quem escutou o motivo lá no começo da live, peço desculpas, tá bom? E o seu joinha ajuda bastante a gente aqui no canal, tá bom? Um grande abraço a todos, uma excelente semana. Nos vemos amanhã às 8h45 da manhã na nossa sala ao vivo. Um abraço.